com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical a respeito desta aula. Alguns irmãos têm reclamado que nós não seguimos o texto da revista. A revista, irmão, já está aí para o irmão ler. Além da revista, o irmão tem um livro de apoio. Além do livro de apoio, o irmão tem o comentarista da lição num vídeo da CPAD. Então, para nós repetirmos aqui a lição, estaremos repetindo algo que já está 3 vezes à disposição do irmão. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares ao texto da lição. E nós disponibilizamos o texto que é feito com base no qual nós apresentamos esses subsídios complementares, que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. O site também disponibiliza 4 ou 5 outros textos de apoio desta mesma lição. O site Portal Escola Dominical também disponibiliza videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão pode postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Lá no site do portal existe um lugar escrito Sala dos Professores. Se o irmão se cadastrar no site e o cadastramento é gratuito, o irmão pode postar a sua pergunta. Nós não respondemos perguntas feitas aí nos comentários do nosso canal do YouTube. Durante a semana também convidamos os irmãos a acessar as redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. No site, os irmãos têm os atalhos para as redes sociais. Lá nós postamos diariamente dezenas de links, de textos de apoio, de videoaulas, de slides, de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede aqui em São Paulo. E o irmão é convidado, se estiver aqui em São Paulo ou nas redondezas, a vir participar conosco. A reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Durante a semana também, nós publicamos breves comentários em áudio da leitura diária. São os textos sugeridos na revista para meditação, onde você tem um momento devocional e, ao mesmo tempo, continua se informando para a aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando a igreja local se reúne e ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, na capital da República, é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus e foi o relator da comissão especial que aprovou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E, prosseguindo o estudo da parte doutrinária da carta aos Efésios,
Os irmãos sabem que toda a epístola de Paulo é dividida em 4 partes: as saudações, a parte doutrinária, a parte prática e a conclusão. Nós estamos no segundo bloco do trimestre, onde estamos estudando a parte doutrinária. E hoje nós vamos terminar o capítulo 1 da epístola. Vamos estudar a primeira oração que Paulo faz nesta carta. Nós vimos que ele começa a carta, depois das saudações, fazendo um hino a Deus, louvando a Deus, e louvando a Deus por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós vimos 2 bênçãos que ele atribui ao Pai, que é a eleição e a predestinação, que nós estudamos a miúde na lição passada. 2 bênçãos atribuídas ao Filho, a redenção e remissão das ofensas pelo seu sangue, e nos ter feito herança de Deus, nos ter feito filhos de Deus. E 2 bênçãos espirituais atribuídas ao Espírito Santo, que é o selo de propriedade de Deus e o penhor, a garantia da herança, que é o próprio Espírito Santo. Depois de ter falado destas bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo ele diz assim, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 15: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo dá aqui o testemunho do que ele ouvia a respeito da fé dos crentes de Éfeso ou dos destinatários da carta, para quem segue a teoria da carta circular. Nós já vimos que Paulo endereça esta carta aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, aos santos, porque alguns manuscritos não têm a expressão em Éfeso, por isso alguns entendem que era uma carta circular, mas de qualquer maneira aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então a igreja, aqueles que recebem estas bênçãos espirituais que nós mencionamos, a eleição, a predestinação, a redenção e remissão das ofensas pelo sangue de Cristo, o ser feito filho de Deus, o selo da propriedade de Deus e o próprio Espírito Santo, estas 6 bênçãos espirituais estão disponíveis a quem é santo e fiel em Cristo Jesus. E Paulo diz, pelo que eu ouvindo, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Então, o que Paulo ouvia a respeito dos efésios ou dos destinatários da carta? É que eles tinham fé no Senhor Jesus. É impossível eu pertencer à igreja se eu não tiver fé no Senhor Jesus. Eu posso ter uma fé pequena, eu posso ter uma grande fé, mas é imprescindível que eu tenha fé no Senhor Jesus. É assim que eu entro na graça de Deus. É assim que eu entro na salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então veja bem, Paulo diz que nós entramos na graça, entramos na vida com Deus, alcançamos a salvação,
temos vida quando temos fé no Senhor Jesus. Quando nós cremos em Jesus. Por isso que o texto áureo da Bíblia, lá em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, para não morrer, para não perecer, eu preciso crer no Filho de Deus. Crer em Jesus. Dar crédito a Jesus. E dar crédito a Jesus, crer em Jesus, é acreditar no que ele disse e viver como ele viveu. Fazer o que ele manda. Eu demonstro a minha fé em Jesus fazendo aquilo que ele manda, imitando a sua vida. Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então é preciso imitar a Jesus. Fazer o que ele fazia, falar o que ele falava, pensar o que ele pensava, desejar o que ele desejava, viver como ele vivia. É tanto assim que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si por mim. Então eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, porque eu me nego a mim mesmo. E Jesus disse que é preciso que eu me negue para poder ser seu discípulo. Lá em Marcos 8:34, diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, vocês veem isso em Mateus, capítulo 10, versículo 38. Nós temos também: e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E, para concluir, em Lucas, capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus aqui, ele é bem claro. É preciso que nós renunciemos a nós mesmos. É interessante ver que Jesus diz que quem não renuncia a si mesmo não pode ser seu discípulo. É o que vemos lá em Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós verificamos aqui, irmãos, com muita clareza que é preciso crer em Jesus. E crer em Jesus é tomar esta atitude. Não é algo intelectual. É algo espiritual. Não é apenas algo verbal. São atitudes que nós tomamos. Aí nós damos entrada nesta graça. E Paulo diz que ele ouviu falar que os efésios, eles tinham fé no Senhor Jesus. E mais do que isto, eles tinham também amor para com todos os santos. Então, eles amavam os outros santos. Havia uma comunhão entre
os irmãos. E isto é também uma característica dos santos e fiéis em Cristo Jesus. Quem é santo e fiel em Cristo Jesus ama os outros santos. Demonstra o amor fraternal. Paulo, ele diz em vários momentos a importância do amor, porque este foi o mandamento que Jesus deixou. Lá em João, capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o versículo 17 diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, como é que eu posso dar crédito a Jesus? Dizer que tenho fé em Jesus, se eu não amo os santos, se eu não amo os irmãos, se Jesus mandou que nós nos amássemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Ou seja, o nosso amor é tal que estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Será que isto é verdade? Paulo ouvia dos efésios que eles tinham fé no Senhor Jesus e que eles amavam os santos. E este é o mandamento do Senhor. Paulo diz lá em Romanos 12 e 10, ele repete este mandamento. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É este o amor que existia na igreja de Éfeso. Veja que lá no Apocalipse, quando Jesus faz uma repreensão à igreja de Éfeso, ele diz que eles tinham deixado o primeiro amor. Ou seja, era uma característica de Éfeso, neste momento em que Paulo está escrevendo esta carta, que eles tinham o primeiro amor, que eles tinham o amor entre todos os santos. O amor é a instrução, esse amor com os irmãos é a instrução, o ensino que Deus nos dá. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4 e 9. Ele diz assim, quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É o próprio Deus quem nos ensina, Ele próprio que nos instrui. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5 e 5. Então o próprio Deus transmite a nós o amor e nós devemos nos amar uns aos outros. O apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele diz que esta é a prova de que nós fomos salvos. Está lá em 1 de João 4 e 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse é o DNA do Filho de Deus. Deus é amor. Se eu sou filho de Deus, eu tenho o mesmo DNA. Este DNA é o amor. E João ainda, na continuidade desse pensamento, lá em 1 de João 4 e 2, ele diz assim, 4 e 12, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros,
Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, qual é a prova de que Deus está em nós? É se nós amarmos uns aos outros. Se não somos capazes de nos amarmos uns aos outros, é porque Deus não está em nós. E se Deus não está em nós, nós não pertencemos ao corpo de Cristo. Isto já nos traz uma grande reflexão, irmãos. O que Paulo ouviria a nosso respeito? A igreja em Éfeso, ou os destinatários da carta, Paulo ouvia que eles tinham fé em Jesus e amavam os santos. E por isso ele não cessava de dar graças por eles. Será que Paulo poderia dar graças por nós? Será que nós temos demonstrado fé no Senhor Jesus? Fazendo o que a sua palavra manda, vivendo como ele quer que nós vivamos? Será que nós temos amados e santos, amados irmãos? Será que nos amamos uns aos outros como Jesus nos amou? Eis um motivo de reflexão. O tema desta carta é a igreja. E a igreja tem fé no Senhor Jesus e ama os santos. Diante deste testemunho que Paulo tem a respeito dos destinatários da carta, ele começa dizendo, e ele começa a fazer uma oração. Ele registra esta oração. Ele diz que ao saber que os crentes estavam crendo em Jesus e amando os santos, ele não cessava de dar graças a Deus por eles, lembrando deles nas suas orações. Paulo estava preso. Paulo tinha risco de ser morto. Estava em Roma e poderia ser condenado à morte. Desta vez ele foi absolvido, mas ele não sabia o resultado ainda. Mas ele não se preocupava com ele. Ele não queria que os irmãos orassem por ele. Ele é quem orava pelos irmãos. E agradecendo a Deus pela vida espiritual que eles tinham. Veja que Paulo não estava agradecendo a Deus porque havia muitos crentes, porque havia muita arrecadação financeira, porque as igrejas cresciam numericamente. Não. Ele agradecia a Deus porque havia salvação. E as pessoas criam em Jesus e tinham amor aos santos. Demonstravam estar verdadeiramente transformadas. Esta era a alegria do apóstolo Paulo. É ver pessoas servindo a Jesus. Será que, obreiro, esta é a sua alegria? Será que esta é a sua preocupação? Observar que as pessoas que estão sob o seu comando, que frequentam a sua igreja local, elas têm fé no Senhor Jesus Cristo e amam os santos? Ou será que estamos apenas preocupados com os relatórios financeiros, com a fama decorrente da assistência lotada no templo, com as exibições de alta técnica dos conjuntos musicais, das orquestras, das bandas, com o prestígio político, social e econômico decorrente da função que você exerce na igreja? Como é? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu foco? O apóstolo, mesmo preso, correndo o risco de morrer, ele agradecia a Deus porque as pessoas tinham fé no Senhor Jesus e amavam os santos. E ele se lembrava dos irmãos nas suas orações.
Paulo era um homem de oração. Escrevendo uma carta, ele registra a oração que ele fez enquanto escrevia a carta. Paulo começou a sua vida cristã orando. Lá em Atos, no capítulo 9, quando Jesus tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, Deus fala com Ananias, que era um servo do Senhor, que morava em Damasco. E olha o que Jesus fala a Ananias. E disse-lhe o Senhor, Atos 9 e 11, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo, nos seus 3 primeiros dias de conversão, cego que estava, não comeu nem bebeu, jejuou e ficou orando. E ao término desses 3 dias de oração e jejum, Ananias vai lá, ora por Paulo. Paulo é curado da cegueira. Paulo é batizado com o Espírito Santo e também batizado nas águas. Foi o resultado desta vida de oração. O servo de Deus tem que ser um homem de oração. Se nós vamos imitar a Cristo, nós temos que ser pessoas de oração. Jesus desceu, deixou a sua glória orando. Está lá em Hebreus capítulo 10. Viveu orando. Morreu orando. E hoje está à direita do Pai, orando por nós. Jesus é o exemplo maior de oração. Assim que ele deixou a sua glória, ele orou, para mostrar a necessidade que nós temos da oração. E Paulo era um homem de oração. Ele se lembrava dos irmãos nas suas orações. Nós nos lembramos dos nossos irmãos nas nossas orações? Ou as nossas orações são egoísticas, onde nós pedimos coisas para nós, quando muito para os nossos familiares, e esquecemos das necessidades dos irmãos, esquecemos das necessidades dos nossos compatriotas, dos nossos concidadãos? Paulo se lembrava dos irmãos nas suas orações. E qual era o pedido de Paulo nesta oração? Esta primeira oração, Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O pedido de Paulo, em primeiro lugar, era dirigido ao Pai. E aqui é importante isto. Nós temos visto com certa frequência, certa e preocupante frequência, pessoas que estão orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a Bíblia nos manda orar ao Pai, em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele mandou direcionar a oração ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. A oração deve ser feita ao Pai. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos mandará outro Consolador. Nós vemos Jesus algumas vezes pregando, quando ele, antes de ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai. Nós temos que orar ao Pai. Em nome de Jesus. Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, vos será feito. Então nós temos que pedir em nome de Jesus. E o Espírito Santo ora conosco. Veja que lá em Apocalipse diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Paulo, escrevendo no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo apresenta gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele ora conosco.
E é por isso que a nossa oração chega aos céus. No capítulo 5, no capítulo 8 de Apocalipse, a Bíblia fala que os incensos que existem no trono de Deus são as orações dos santos. Para a nossa oração penetrar no céu, ela precisa ser perfeita. E nossa oração não é perfeita porque nós somos imperfeitos. Mas o Espírito Santo ora conosco e aperfeiçoa a nossa oração, e por isso ela chega até o trono da graça. E Jesus está lá intercedendo por nós. Então, os irmãos percebam que a oração deve ser feita ao Pai. Paulo diz aqui, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. A oração é feita ao Pai em nome de Jesus, com o Espírito Santo. Então, na hora de orar, dirija a sua oração ao Pai. Fale que é em nome de Jesus. Pare com essa história de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí é a bênção romanista. Dominus benedictus, auditorium nostro in nomine Domini, benedica que vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Essa é a bênção dada pelos padres da Igreja Romana. Mas nós estamos orando. E a oração tem que ser ao Pai, em nome de Jesus, com o Espírito Santo. E Paulo se dirige ao Pai e pede o quê? Pede que o Pai nos dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação em seu conhecimento. Então, o pedido de Paulo é que nós tenhamos o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no conhecimento de Deus. É por isso que o título da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. É esse o pedido de Paulo. É a iluminação espiritual do crente. Então vejam bem que Paulo, em primeiro lugar, quer que nós estejamos no conhecimento de Deus. Porque ele quer que o Pai dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus nos remete ao significado hebraico de conhecimento, que é o de intimidade, de envolvimento, de experiência. Conhecer para o hebreu, para o israelita, é ter experiência, é ter intimidade, é ter envolvimento com aquilo que se conhece. É por isso que a palavra conhecer é usada para designar a relação sexual entre marido e mulher. Lá em Gênesis 4:1 é dito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então, conhecer aqui é ter intimidade, é ter relacionamento, é ter envolvimento. Veja que uma das coisas que levou à destruição do reino das 10 tribos, o reino do norte, o reino de Israel, foi a falta do conhecimento de Deus. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 8, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E o profeta denunciava isto ao povo. Quando ele diz assim, no capítulo, esse mesmo capítulo 4 de Oséias, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra.
Então, Deus estava em contenda, em luta com o povo de Israel, e este povo foi destruído, que é o reino das 10 tribos. Por quê? Porque não havia conhecimento, não havia relacionamento entre Deus e aquele povo por causa do pecado. E nós devemos estar envolvidos. Os destinatários da carta estavam envolvidos com Deus. Por quê? Porque criam em Jesus e amavam os irmãos. Haviam se negado a si mesmos e era Cristo que vivia neles. Por isso eles estavam envolvidos. Eles estavam em unidade, em intimidade com Deus. E por isso, neste conhecimento de Deus, Paulo pede para que eles recebam o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Esse espírito de sabedoria, nós vamos ver lá em Isaías, no capítulo 11. Em Isaías, capítulo 11, quando o profeta fala a respeito de Jesus, do Messias, ele diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. É o primeiro Espírito que aparece. Na verdade, aqui, nesse versículo 2 do capítulo 11, nós temos os chamados 7 Espíritos de Deus. Na verdade, o Espírito de Deus é um só, é o Espírito Santo. É um só Espírito. O próprio Paulo vai dizer isso aqui em Efésios, capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Mas como é que lá no livro do Apocalipse se fala nos 7 Espíritos de Deus? Na verdade, são 7 atividades, 7 atuações do Espírito Santo. 7 virtudes que o Espírito Santo distribui. A primeira é o Espírito do Senhor, é Ele próprio. A segunda é o Espírito de sabedoria, que Paulo pede para que os destinatários da sua carta tivessem. Paulo pede que eles recebessem o Espírito de sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu obedeço a Deus, eu começo a ter sabedoria. E o livro de Provérbios, assim como o livro de Eclesiastes, vai chamar de sábio aquele que obedece a Deus, aquele que teme a Deus. Então, Paulo pede para que repousasse sobre a igreja o espírito de sabedoria, para que eles soubessem obedecer a Deus, para que eles fizessem a coisa certa na hora certa, no momento certo, do modo certo. Isso é ter sabedoria. É fazer a coisa certa, na hora certa, do modo certo. E quando nós obedecemos a Deus, nós adquirimos sabedoria. Esse é o pedido que Paulo faz. E a sabedoria é a coisa principal, diz lá em Provérbios. Porque sem sabedoria eu não posso desenvolver todas as outras atividades corretamente. Porque eu preciso saber quando fazer algo, como fazer algo e o que fazer. É por isso que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus lhe deu todo mais. Porque quem tem sabedoria consegue adquirir as outras coisas. Quem não tem sabedoria não consegue adquirir nada. Tiago, o irmão do Senhor, ele fala sobre a importância de se pedir sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada.
Se existe um pedido que Deus sempre atende, é o pedido por sabedoria. Porque a sabedoria é um pré-requisito para que eu possa ter todas as outras bênçãos, sejam espirituais, sejam materiais. Sem sabedoria é impossível que nós vivamos corretamente debaixo do sol. Mas, além do espírito de sabedoria, Paulo pedia para que os destinatários da sua carta tivessem o espírito de revelação. E aqui, espírito de revelação corresponde ao espírito de conhecimento que está lá em Isaías capítulo 11. Em Isaías capítulo 11, eu não li o versículo 2 todo, e vou lê-lo agora. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito do conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, o Espírito de revelação aqui é o Espírito de conhecimento, né? No sentido aqui agora de saber coisas que não estão ao nosso alcance, né? De ter conhecimento, ter ciência de coisas que não estão ao nosso alcance. É o que o profeta Jeremias traz esta mensagem. O pedido de Paulo está de acordo com a mensagem profética proferida por Jeremias, lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai revelar aquilo que está oculto, aquilo que nos é desconhecido, aquilo que nós não podemos atingir, porque as coisas espirituais nós não podemos atingir, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, diz o profeta Isaías no capítulo 55, e se Deus não revelar para nós, nós não vamos nunca saber. E Paulo pede para que o Pai, ele desse sabedoria e conhecimento aos crentes. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de sabedoria e de revelação para que nós possamos andar prudentemente nesta vida, caminhando para o céu. Tendo sabedoria de Deus e Deus nos revelando o que é necessário saber, nós chegaremos mais facilmente à glorificação, que é o estágio final do processo da nossa salvação. O pedido de Paulo é que Deus desse sabedoria e revelação. Agora vejam bem que a revelação é saber o que não se sabe. A palavra de Deus, ela é compreendida espiritualmente. Ela foi escrita pelo Espírito Santo e só pode ser entendida e compreendida pelo Espírito Santo. E é isso que Paulo pede ao Senhor, que ele nos dê sabedoria e nos dê a revelação, para que nós saibamos nos conduzir. Com sabedoria e com revelação, diz o apóstolo Paulo, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quando nós recebemos o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, nós passamos agora a conhecer, a ter a nossa mente iluminada e saibamos qual é a esperança na nossa vocação.
A iluminação espiritual do crente nos faz enxergar além desta vida terrena. Nos faz ver as realidades espirituais. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Precisamos ter esta visão espiritual. Quando eu recebo o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, eu tenho minha mente aberta para as coisas de Deus, para as coisas espirituais. Por isso que Paulo queria que Deus desse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Porque sem esta visão espiritual, eu não vou ter o meu entendimento iluminado. E eu não vou entender a esperança da minha vocação. O crente, ele não espera nas coisas desta vida. Ele não serve a Deus para ter um carro do ano, para de desempregado virar empregado, para ter saúde física, para nunca ficar doente. Ele não tem ele não serve a Cristo para ficar rico. Não. Ele tem iluminado o seu entendimento. E ele entende a esperança da sua vocação. Ele é chamado para ir para o céu. O apóstolo Paulo, escrevendo nesta mesma prisão em Roma, aos Filipenses, ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo aqui, ele diz que a nossa esperança é a cidade celestial. Os heróis da fé, diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 16, ele diz: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O Senhor Jesus fez esta promessa e é isto que nós estamos esperando. Lá em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa era a esperança dos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, diz o texto assim: 1 Tessalonicenses 1, porque eles mesmos, versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então essa é a esperança da nossa vocação. Nós somos chamados para ir morar no céu, para termos um corpo glorioso e vivermos eternamente com o Senhor. É esta a nossa esperança. É isso que nós devemos enxergar como objetivo, como alvo da nossa vida espiritual. E Paulo orava para que
os destinatários da sua carta, eles tivessem iluminado o seu entendimento, para que soubesse qual é a esperança da sua vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quantas pessoas não têm esta visão? O apóstolo Paulo já fala a respeito delas. A situação miserável em que elas se encontram. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Todos os dias, templos ficam repletos de pessoas que estão procurando Jesus para ficar ricos, para ter dinheiro, para ter carro do ano, para ter mansão. Fazem contribuições financeiras visando única e exclusivamente as coisas desta vida. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses, e nós já dissemos que Colossenses foi escrita na mesma época que a carta aos Efésios, Paulo diz assim, capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E o apóstolo João, ele também fala disso. 1 de João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então os irmãos percebam que esta é a esperança do crente. É a manifestação de Jesus. O dia do arrebatamento da igreja, o dia da glorificação, quando nós nos tornaremos semelhantes a Ele em corpo glorificado e iremos para a cidade celeste, já preparada por Ele. Esta é a nossa esperança. E Paulo orava para que nós recebêssemos o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, para que soubéssemos qual é a esperança da nossa vocação, e quais são as verdadeiras riquezas que nos aguardam. Não é ter conta cheia, conta repleta de dinheiro, bolso cheio de dinheiro, posição social. Não. É desfrutar daquilo que está reservado para nós e que João descreveu, ainda que palidamente, no livro do Apocalipse. Mas além da iluminação, para que nós entendamos qual é a nossa esperança, quais são as riquezas da glória, da sua herança nos santos, Paulo também diz que nós, quando recebêssemos o espírito de sabedoria e de revelação, e eu digo nós porque a carta foi colocada na Bíblia, então foi destinada a toda a igreja de todos os tempos. Ele diz assim, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.
Veja bem que quem tem a esperança da vocação, quem sabe a esperança do chamado de Cristo à salvação, não se preocupa apenas neste século, mas também vê o século vindouro. E, através desta iluminação, nós seremos capazes de entender a grandeza do poder de Deus. A sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. E Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas ele prova o seu grande poder quando ressuscita Cristo dentre os mortos e o coloca à sua direita nos céus. Não há como duvidar do poder de Deus. Não há como desconfiar do poder de Deus. Porque o túmulo vazio em Jerusalém é a prova de que Deus tem todo o poder. Por isso Jesus, antes de subir ao céu, disse aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa fé. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quando recebemos o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, quando nós somos iluminados no nosso entendimento, a nossa fé se agiganta, porque ela está garantida pela ressurreição de Jesus. A ressurreição e a ascensão de Jesus é a garantia da nossa fé, é a prova de que Deus tem todo o poder. E por isso nós podemos pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Estevão teve esta certeza quando viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E ele, embora tenha morrido, venceu o diabo e entrou no céu porque creu em Jesus. Teve o seu entendimento iluminado e a sua esperança era o céu, a cidade celestial. Ele não temeu a morte. Porque, como diz o apóstolo Paulo, o morrer para mim é ganho. E ele escreveu isso naquela mesma prisão, embora na carta aos Filipenses. A grandeza do poder de Deus nos é provada pela ressurreição de Jesus. Mas é um entendimento espiritual. Eu preciso ter a iluminação espiritual. Quem não recebe o Espírito de sabedoria nem o Espírito de revelação, não pode entender a grandeza do poder de Deus. Quando nós entendemos esta grandeza e vemos a ressurreição de Cristo e a sua ascensão e a sua exaltação, ele que agora está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome, ele que sujeitou todas as coisas a seus pés, nós entendemos que ele é a cabeça da igreja. É este todo-poderoso Jesus que é a cabeça da igreja. Por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, ela jamais será destruída. Por isso, ela resistirá ao maligno. E o maligno fugirá dela. E só prevalecerá no mundo quando a igreja for arrebatada. Porque nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Por causa deste poder de Jesus.
Por isso Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele diz, ide e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é todo poderoso, porque ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo, e ele agora garante a nossa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas eu preciso desta iluminação espiritual. E é isto que Paulo está pedindo aos destinatários da carta. Quando nós recebemos o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação, que é o Espírito Santo, quando ele nos dá a sabedoria e a revelação, nosso entendimento é iluminado. E nós passamos a agir olhando para a glória celeste, entendendo que nós estamos indo para o céu e que ninguém nos impedirá de chegar lá. Entendendo também que o poder de Deus é total, que Jesus tem todo o poder e que nada impedirá a ação da igreja sob a direção do Espírito Santo, porque ele é a cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus vai cumprir tudo o que está determinado em todos nós, em toda a igreja. Ou como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, nem todos cumprem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre na vida de todos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. É esta oração que Paulo fez em favor dos Efésios. A primeira oração, uma oração de ação de graças, uma oração intercessória, em que ele pede ao Pai que desse aos Efésios, ou aos destinatários da sua carta, o espírito de sabedoria e de revelação. E aí então eles teriam a iluminação espiritual do seu entendimento e saberiam qual é a esperança da sua vocação, que eles são salvos para irem para a cidade celestial. E eles entendessem a grandeza do poder de Deus, que Jesus tem todo o poder e que ninguém poderá frustrar os desígnios de Deus, e que ele é a cabeça da igreja e que, portanto, a igreja deve estar pronta para atender ao chamado e à vontade do Senhor. Amém.